Fala guitarrista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, né, eu resolvi gravar um conteúdo aqui para vocês e compartilhar um pouquinho, né, da minha experiência desde quando eu comecei a tocar até os dias de hoje e trazer também para vocês alguns insights bem legais, algumas dicas que para você que está iniciando agora no instrumento vai ser muito importante, muito válido. Quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, 7 anos, era muito engraçado porque as minhas brincadeiras aqui em casa é como se eu imaginava que eu estivesse tocando, né, lá na igreja com um grupo de louvor que era do momento, né? Então eu ficava aqui falando, não, vamos fazer isso daqui, opa, eu errei, aí eu colocava alguma música, imaginava que estava tocando e conversando com as pessoas. E era muito engraçado. E dali, né, eu acho que foi o momento que mais me despertou, vendo eles tocando, assistindo. O real interesse mesmo de querer pegar o instrumento foi quando eu tive 10 anos. Né? Com 10 anos ali eu tive essa vontade de querer aprender. E sempre o que me despertou foi o violão. Violão, a guitarra. Meu pai já tocava violão, meu tio também tocava violão. Então isso meio que despertou em mim também. E eu lembro que meu pai me ensinou acho que uns 3 acordes especificamente, colocava aquele adesivo assim, sabe, no violão. E ali eu fui aprendendo os desenhos, os formatos para poder decorar isso daí. E aí eu fui, aprendi tudo, peguei a primeira música, que era aquela música Desemboca ao vaso, Jesus, e enche de azeite. Acho que essa foi a primeira música que eu toquei no violão. Dali, né, comecei a despertar, tipo, queria aprender outras músicas. Fui pro Cifra, começava ali a pesquisar as músicas que eram mais fáceis. E aí eu colocava, né, o mouse ali na letra do acorde para poder saber memorizar as novas posições. E daí eu fui meio que aprendendo sozinho, né? Esses novos acordes, aplicando dentro de contexto de música, vendo vídeo no YouTube, né? Para poder começar a desenvolver. E essa é uma dica muito importante que eu já deixo para vocês, que eu acho muito válida. Para você que está aprendendo, para você que já sabe já ali alguns acordes iniciais, começa a praticar isso em várias músicas. Procure músicas que vão ter esses acordes para você começar a aplicar, até mesmo para você meio que exemplo, eu já sei tocar esse acorde aqui, já sei tocar aquele, aquele, aquele e aplico nessa música. A ideia é que você procure outras músicas que têm essas possibilidades e que vão alterar essa sequência, né? Porque você não vai ficar meio que preso naquela ordem de acordes específicos dentro de um contexto de uma música, e sim você já consegue aplicar isso daí para as músicas e que vão estar com uma ordem diferente, né? Uma sequência de acordes diferente para você conseguir melhorar sua troca de acordes, conseguir memorizar umas novas posições, enfim. Então você começar a tirar um repertório de música dentro dos acordes que você já sabe, isso é muito válido. Acho que é uma coisa muito importante e eu faço isso até hoje aqui nas aulas, né, com os meus alunos. Quando eles aprendem alguma música, eu sempre gosto de buscar outras músicas da mesma tonalidade, exemplo, em Sol maior, Sol, Dó, Mi menor, Ré. Pego outra música que vão ter esses acordes, só com uma ordem diferente. Aí depois acrescentando outros acordes que estão ali dentro do campo harmônico ainda de Sol. Enfim, então a ideia é, se você começar a aumentar esse vocabulário de acorde, já vai te ajudar demais, tá bom? Então esse já fica o primeiro insight. E foi isso que eu fazia, né? Então comecei a tocando, aprendendo, tocando, 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 tocando. E eu acho que mais ou menos com os meus 12 anos de idade, meus 12 anos de idade, foi quando eu tive interesse de querer tocar guitarra. Antes, né, dos 10 anos ali, eu já tinha, tipo assim, algo, uma paixão mesmo pela música. Então, eu comecei a ficar muito tempo tocando, tocava, ia pra escola, quando voltava, ficava tocando. Quando eu peguei a guitarra, mais ainda, né? Na guitarra eu lembro que eu assistia muito vídeo no YouTube, né, para poder aprender os solos de músicas, como que eles tocavam, aplicavam, né, com a guitarra. Acho também que é algo muito interessante você ver e tentar aplicar. Claro, tem coisas que vão ser muito complexas, enfim,
Mas eu fazia isso, dependendo do que eu pegava ali na engrenagem ali do YouTube, do vídeo, e diminuía a velocidade para tentar aplicar, mesmo que saia errado, mas a ideia era se esforçar para tentar fazer o que estava sendo feito ali na guitarra, né? Eu acho que isso é muito bom. E aí eu lembro que, acho que mais ou menos com os meus 14 anos, surgiu uma oportunidade, né, de um irmão que ele era baterista lá na igreja. E ele falou assim: no próximo domingo, traz sua guitarra e vem tocar. Pega as músicas, a gente vai passar as músicas pra você. E aí eu fui fazer, né? Eu toquei, foi legal demais. Eu lembro que ainda não tinha esse conhecimento de tirar uma música de ouvido, não tinha muito conhecimento amplo, né, com o instrumento. Tipo assim, acho que dos meus 10 aos meus 14 eu conseguia tocar as músicas bem certinho, só que eu precisava da cifra e também precisava ver no YouTube, né? Tipo assim, aplicação. Então, tipo, eu via e conseguia replicar aquilo. Da forma que a pessoa estava tocando no YouTube, eu conseguia replicar na guitarra. Mas era isso. Não podia alterar o tom e eu não conseguia tirar ela sozinho. Eu precisava dessa estrutura para mim conseguir tirar essa música. Eu lembro que eu fui, toquei lá na igreja, deu tudo certo, né? Eles passaram um tom, fiz o ensaio, tocamos, tudo certo. Aí eu acho que, não lembro, se foi passou uns 3 domingos depois, não lembro mais ou menos. Eles conversaram e eles decidiram me colocar, né, no grupo de louvor. Pra mim, acho que foi uma das maiores felicidades e era o que eu queria também. E dali em diante, né, no mesmo processo ainda que eu estava fazendo. E aí eu fui incentivado, né, a ir para uma escola de música para poder estudar e que de fato abriu o leque, abriu o meu conhecimento, porque você ter uma estrutura de ter um professor, de ter algo que vai te guiar, te levar para o próximo nível, mostrando onde você está errando. Ó, corrige isso, faz dessa forma, essa digitação. Ó, primeiro vamos aprender isso, depois vamos aprender aquilo. Isso fez que de fato eu evoluísse muito na guitarra, né? Comparado ao nível que eu tava. E esse fica mais um insight para você. É muito importante, tá? É muito importante, não necessariamente é só na guitarra, mas para tudo na vida que você for querer fazer ou aprender que você não sabe. Se você buscar um acompanhamento de alguém que possa te ajudar a te mostrar os passos que você deve andar, te corrigir aonde você precisa melhorar, isso é muito importante, porque vai acelerar o desenvolvimento de uma forma muito rápida, né? Eu até converso com os meus alunos se eu pudesse ter iniciado direto numa escola de músicas com meus 10 anos, acho que com certeza eu estaria tocando muito mais do que hoje. Porque ali basicamente acho que eu fiquei uns 4 a 6 anos tocando dessa forma que eu tava antes de entrar numa escola de música. Então acho que esse seria o segundo insight muito importante. Procure um acompanhamento, procure alguém que te direcione, porque isso vai acelerar muito o seu resultado, né? Vai fazer com que você rompe várias barreiras e até mesmo frustração de você achar que não é capaz, tentando sozinho e desistir. Se você tem alguém que te mostre certinho, mostre que você está errando, você consegue, vai conseguir. Claro, depende muito da sua dedicação, né? Porque isso é muito importante também. Mas isso vai fazer com que você evolua de uma forma muito mais rápida, né? Então, durante esse processo, eu fui aprendendo muitas coisas, muitas coisas. Eu lembro que lá eu ia 2, 3 vezes na semana, então tinha aula de teoria, prática, percepção, prática em conjunto, história da música. Então tinha todas essas aulas que eu precisava ir para complementar durante a semana. E para mim, assim, foi muito bom. Acho que eu nunca cheguei, tipo, se eu faltei assim, dava para contar nos dedos. Estudei lá durante 3, 4 anos, eu acho. Dava para contar no dedo quantas vezes assim eu faltei, porque era o que eu mais gostava e me dedicava muito. E era muito engraçado que eu tirava notas muito altas e na escola mesmo as notas eram mais baixas. E ixi, minha mãe ficava muito doida com isso.
que eu não me dedicava também na escola, porque realmente o meu objetivo era eu tocar, ou era eu ir pra escola, enquanto chegava em casa, eu descansava um pouco e depois ficava tocando, até meia-noite, 1 hora da manhã dentro do quarto, fazendo aquele barulho e mesmo assim eles deixavam. Mas meu sonho desde quando eu comecei a tocar era poder viver da música, tocar com artista, poder dar aula. E dali foi assim um despertar. Então eu fiquei tocando lá, fiquei tocando na igreja um bom tempo, acho que até os meus 18 anos. E aí com 18 mesmo foi quando eu comecei que chega aquela fase ali do quartel e você acabou a escola e aí o que você vai fazer da vida, né? Aí os pais já pressionando, faz uma faculdade, faz algo para você ter uma faculdade, conseguir arrumar um emprego bom que vai te sustentar. Enfim, mas o meu sonho, meu objetivo sempre foi a música, né? E para eles eu precisaria fazer uma faculdade de alguma coisa, um curso de algo específico para poder de fato ter uma segurança, né, ali. E eu lembro que minha ideia na hora foi criar um banner de aulas, então comecei a divulgar no Instagram, arrumei ali uns 3, 4 alunos. E acho que na época era R$ 50 a mensalidade. Então tinha 4 alunos para poder ganhar R$ 200 por mês. Era muito pouco, meu Deus do céu. E fica mais um outro insight, terceiro insight, muito importante. Tudo que você aprende e se você depois explicar isso para alguém, mostrar isso para alguém, esse seu conhecimento é como se ele dobrasse para você. Então é muito importante, se você quer entender de fato um assunto, construir ele, abranger esse conhecimento a mais. É muito legal que tudo que você aprende, depois você tente explicar isso para alguém, porque a sua forma, você vai ter que pensar na forma de como que você vai mostrar esse conhecimento, essa pessoa poder entender, e até mesmo você vai estar repassando esse conteúdo novamente para você, e isso faz com que você tenha mais clareza ainda sobre o assunto, né, que você está estudando. Eu acho isso muito importante. Hoje em dia eu dou aula para quem está iniciando do zero, então sempre estou revendo os acordes básicos, notas do braço, intervalos, escala maior, então sempre estando nos mesmos assuntos, sempre revendo isso. E eu acho muito interessante, muito legal. Enfim, continuando, aí comecei a dar essas aulas ali, 4 aulas, fui tocando, comecei a criar algumas amizades com amigos que eram não da mesma igreja que eu, de outras igrejas. Começamos a tocar junto, né? A gente fez meio que uma banda para poder tocar em outras igrejas e ali foi uma outra experiência totalmente diferente, muito legal, né? Porque ali eu já estava começando a tocar com outras pessoas que já era fora do meu ciclo que eu já estava acostumado. Então já tinha um entrosamento com o pessoal da minha igreja e ali agora eu já estava indo para um outro ciclo com outras pessoas, tocando em lugares diferentes, outras igrejas aqui da região, e que foi também uma experiência totalmente diferente, né? Que a gente já foi tocar na Assembleia de Deus, então dependendo, chegava ali, o cantor só falava música, o hino ali da harpa ali, o número, né? Então a gente tinha que começar a seguir, correr. E ali eu fui começando a criar esses contatos, né? Fui conhecendo outros cantores aqui da região, fui fazendo agenda. E isso para mim foi muito bom, né? E fui indo nesse ciclo, aumentando os meus alunos, continuando dando aula, fazendo esse processo. Depois fui para uma outra igreja, que é a igreja que eu congrego hoje. E ali acho que foi o divisor de águas, né? Pela questão, por ser uma igreja mais estruturada, né? A percepção tipo, de você entender o contexto, algo mais profissional, pessoas que já têm mais conhecimento. Então ali para mim foi o divisor de água para poder assim entender o contexto da música, de aplicação
e trazer de fato assim esse desenvolvimento. E ali acho que foi onde foi meu divisor de águas para tirar a música de ouvido, né, para poder aprender a concepção, a aplicação das coisas. Foi ali aonde me deram oportunidades para me conseguir a tocar, acho que a primeira vez assim com uma artista assim mais conhecida do gospel, onde abriu a porta assim, uma experiência totalmente nova no meio mais profissional ainda, onde tinha várias pessoas que eu fui tocar. E isso foi muito bom para mim, né? E hoje em dia, graças a Deus, a minha maior fonte de renda é dentro da área da educação musical, né? Onde eu ensino os meus alunos que têm vontade de querer tocar na igreja, querer se libertar das cifras. Então esse é meu maior objetivo hoje, é a forma que eu vivo. Sou muito grato a Deus por todas as experiências, né? E porque eu trouxe todo esse insight para você, né? Se de repente você tem um sonho de poder rentabilizar com a música, poder viver da música, persista, né? Busque um direcionamento. Vai ter momentos de pensamentos que tipo, meu Deus do céu, acho que eu não vou conseguir, acho que é impossível, nossa, como que eu vou fazer? Então fica para você esses insights que eu passei. Primeira coisa, se você está iniciando, comece a tirar várias músicas, crie um repertório de música, busque um acompanhamento de, de alguém que vai te ensinar, que isso é muito importante. Depois, um próximo insight muito importante, gere network, gere contato com outros músicos para que você possa conhecer, poder tocar, compartilhar experiências, né? Divulgue o seu trabalho na internet, comece a melhorar a sua imagem de uma forma mais profissional para você conseguir, no caso, né, dar aulas, mostre o seu conhecimento, mostre como é seu dia a dia, divulgue seus materiais, que isso vai ser muito importante para você conseguir atrair, né, alunos que têm vontade também de querer aprender e você poder mostrar o seu conhecimento para eles. Isso é muito importante e isso é muito válido. Beleza? Então é basicamente isso. E se você já gostou, se você quer outros vídeos que eu vinha trazer aqui, conversando, trocando essa ideia, já comenta aqui, beleza?